Eu contei aqui no programa há mais ou menos um mês atrás, não sei se vocês lembram, mais ou menos um mês atrás, eu contei que eu, Paulo, estava um dia em casa quando eu recebi uma ligação de um agente do FBI, né? Uma dessas coisas meio surreais, né? Uma coisa de filme. Para quem não lembra, eu estava em casa, trabalhando, na verdade, estava numa outra ligação, toco meu telefone aparece lá. Federal Bureau of Investigation, esse serviço de identificação do Google, né? Ou seja, uma ligação legítima do FBI. E eu fiquei ali, pô, FBI ligando, caramba, agora a gente tá com problema, né? Porque enquanto era só a Polícia Federal, tava tudo certo. Agora, o FBI tá ligando, caramba, vamos ver o que será que arrumaram contra mim. Isso foi logo depois da coletiva de imprensa, logo depois que a gente estava marcando a audiência no Congresso dos Estados Unidos. Então, eu atendi o agente do FBI. Eu já contei essa história no ar, mas estou recapitulando só para vocês entenderem. O agente do FBI falou: olha, estou entrando em contato, eu sou agente fulano de tal, estou entrando em contato, porque nós estamos trabalhando em cooperação com o governo brasileiro e numa investigação, e o governo brasileiro, queria muito te ouvir, queríamos saber se na data tal ou na data tal você está disponível para comparecer aqui, ou nós vamos à sua casa, ou... Eu falei, mas o FBI vindo à minha casa com a Polícia Federal? Então você vai no prédio do Departamento de Justiça, que a gente vai interrogar você e etc. Blá. Eu ouvi aquela coisa toda e tal. Aí falei assim, perguntei, vem cá, eu estou sendo acusado de algum crime, ou investigado por algum crime? E eu acho que a gente não esperava essa pergunta, porque ele deu uma gaguejada ali e falou, não, eu não sei essa informação, porque a investigação está sendo conduzida pelo governo brasileiro. Aí eu falei, governo brasileiro? O governo brasileiro? Então qual é o papel do FBI que está me ligando nessa investigação? Não, eu quero deixar claro que essa não é uma investigação do FBI, é uma investigação do governo brasileiro. Nós aqui só estamos fazendo o papel de facilitar as comunicações entre vocês e tudo mais. Facilitar as comunicações? Olha, existe um procedimento para me informar, se quiserem me ouvir, que se chama intimação. Existe um processo para intimação de depoimento. Esse processo segue normas internacionais. O governo brasileiro emite uma carta rogatória, que é analisada aqui pelas autoridades americanas. A carta rogatória chega para mim, eu sei qual é a qualidade na qual vou ser ouvido, se é como testemunha, se é como investigado, sobre o que é, vou constituir um advogado, vou pedir acesso aos autos, e aí, sabendo do que existe contra mim nas investigações, aí eu posso depor. Não existe dificuldade de comunicação. Eu moro num lugar certo e sabido tem 9 anos que eu moro nessa casa que eu estou aqui. Eu acho que não tem muita dificuldade. Faz a carta rogatória chega. Essa esculhambação que a Polícia Federal, a qual a Polícia Federal se sujeitou no Brasil, do Alexandre intimar as pessoas por WhatsApp para depor, e aí o cara tem que ir lá sem saber se vai ser preso, em que qualidade, com advogado sem acesso aos outros. Essa esculhambação de Brasil, esse troço não funciona aqui nos Estados Unidos. Aí o agente do FBI falou assim, carta rogatória que o senhor quer, né? Eu falei, carta rogatória. E saiu uma reportagem, até do Paulo Capelli, a reportagem Polícia Federal toma olé de ex-Jovem Pan. Não foi olé. Olé, se eu tivesse dado um somebody love, nem achei que a reportagem do Capelli foi imprecisa. Né? O título é que talvez seja impreciso, porque agora você pediu o cumprimento da lei, olé, né? E parece que um médico aqui nos Estados Unidos foi chamado, inclusive, depois. Só que eu percebi que o que estava acontecendo era uma clara tentativa de intimidação. Eu percebi que o que estava acontecendo era o cara do FBI me ligando para me intimidar, para ver se eu me cagava nas calças, falar, puta, o FBI, e agora? Ai, meu Deus, vou para debaixo da cama, e agora, meu Deus, tem que ir lá, agora eu tenho que ir lá falar. E para ver se me calava, para eu ir lá, por agente do FBI com o Departamento de Justiça e Polícia Federal dentro da minha casa, me interrogando, para ver se eu parava de falar, para ver se eu parava as minhas ações aqui no Congresso, etc, etc. E desculpa, queridos, vão intimidar a PQP. Não tenho medo de FBI. Eu sou criminoso, pô. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão.
Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Então, quando terminou a ligação, eu olhei, liguei para minha advogada aqui dos Estados Unidos, ela falou, absolutamente ilegal, cabe inclusive indenização contra você, e eu falei, não tem problema. O que eu vou fazer agora nesse momento é que eu vou ligar, e vocês sabem da minha relação com o pessoal do Congresso dos Estados Unidos, liguei para alguém do Comitê Judiciário, com quem eu já vinha em interlocução, porque o comitê, por que não o Chris Smith? Por que não? Porque o Comitê Judiciário é o comitê que tem o poder de oversight, né, o poder de supervisão do FBI. Então o FBI responde dentro do Congresso ao Comitê Judiciário. E aí eu fiz um depoimento formal, fui lá, né, eu já tinha uma dessas minhas idas frequentes ao Congresso, fui lá, contei a história, fiz um depoimento formal por escrito, etc. E na hora isso chocou os caras do comitê, o Jim Jordan, né, que é o deputado aqui, um deputado muito importante, quase foi presidente da casa. Chocou os caras, porque isso se trata do que eles chamam de repressão transnacional. Guardem esse termo. Repressão transnacional. Em inglês, transnational repression. Eu digo que vocês guardem esse termo porque é importante. Eu estou contando uma história para chegar num desdobramento. Né? Aliás, agora estamos aí perto de 20 mil pessoas nos assistindo, um pouco menos, uma coisa como 19 mil pessoas assistindo. Peço novamente que cliquem na curtida, porque isso vai fazer esse vídeo que é muito importante. A bomba vai chegar daqui a pouco. Se você não achou ainda que o caso da Comissão Interamericana foi uma bomba, eu vou chegar na bomba daqui a pouquinho. Então, eu fiquei quieto quando eu eu fiz esse depoimento, sabia que a investigação estava acontecendo, mantive a minha colaboração, e eis que veio ontem a bomba que eu aguardava, a bomba que eu vinha prometendo a vocês, uma delas. Né? E o que aconteceu? O Comitê Judiciário intimou o FBI dos Estados Unidos a respeito do meu caso e a respeito do Brasil, a respeito da cooperação do FBI com Alexandre. Isso foi objeto de várias matérias aqui nos Estados Unidos, inclusive do respeitado Daily Wire. E eu reproduzi a matéria em português do Daily Wire, tá no meu site. E eu sempre falo para vocês que você pode ter todas as... Isso não vai sair na mídia brasileira, ou talvez parece que saiu alguma coisa na Gazeta do Povo, mas parcialmente. Você vai ter as reportagens que importam em português no meu site, paulofigueiredoshow.com. Você pode se inscrever, inclusive de graça, lá para receber um e-mail no fim do dia com as principais notícias. Mas o que diz a reportagem? Ela diz o seguinte: Câmara investiga a colaboração do FBI na repressão a críticos do Brasil. O presidente do Comitê Judiciário, Jim Jordan, está exigindo respostas do FBI sobre relatórios que indicam que o Bureau, o FBI, né, entrou em contato com americanos. Na verdade, o correto não seria americanos, mas residentes nos Estados Unidos, porque eu não sou americano, em nome do governo brasileiro. Jordan enviou uma carta ao diretor do FBI, Christopher Wray, nessa terça-feira, buscando respostas sobre relatos do Brasil que sugerem que o FBI pode ter desempenhado um papel na repressão do governo brasileiro a críticos e jornalistas. O presidente deu um prazo ao FBI até 17 horas no dia 4 de junho. E aí, melhor do que eu simplesmente ler a reportagem do Daily Wire, é que eu recebi, por uma gentileza do Congresso, uma cópia do documento. E eu prefiro abrir o documento e ler para vocês aqui na íntegra, no documento original. Tá? E o que diz o texto? Está assinado, né, como vocês estão vendo, pelo Jim Jordan, que é o presidente do Comitê do Judiciário dos Estados Unidos, e está aqui ao diretor-geral do FBI. O que diz o texto? Caro diretor, eu vou ler aqui, obviamente, em português para vocês.
Vou dar um gole de água que eu tô falando pra caramba. Então, vocês estão vendo a data, 21 de maio. E tá aqui, ó. Caro diretor Ray, presta atenção porque o linguajar aqui é muito duro em relação ao Brasil. O Comitê Judiciário e o Subcomitê Seleto sobre a armamentização, né, weaponization, do governo federal estão conduzindo uma supervisão de como e em que medida o Poder Executivo coagiu ou conspirou com empresas e outros intermediários para censurar discursos legítimos. Escrevemos sobre relatos de que o FBI, o Federal Bureau of Investigation, está trabalhando com o governo do Brasil para contatar 2 residentes nos Estados Unidos, incluindo um jornalista alvo do governo brasileiro em ordens de censura. Moá, né? Esse que vos fala. De acordo com os relatos recentes, o governo brasileiro está tentando coagir a X a bloquear certas contas em sua plataforma de mídia social que o governo brasileiro considera estar espalhando desinformação. Depois que a X se posicionou em apoio à liberdade de expressão online, um juiz brasileiro, Alexandre de Moraes, famosão, abriu uma investigação sobre a X e o seu proprietário Elon Musk por se recusar a ceder às demandas de censura no Brasil. A X indicou que está sendo, abre aspas, forçada por decisões judiciais a bloquear certas contas populares no Brasil, fecha aspas, ou então a enfrentar sérias consequências, incluindo grandes multas, a prisão de funcionários da X e fazer com que a X, o Twitter, né, encerre suas atividades no Brasil. O comitê, ou seja, essa é a cooperação que está em curso entre o Elon Musk e o Comitê Judiciário. Ou seja, muitas das desculpas, muitas das conversas que a gente tem aqui, das discussões que a gente tem aqui, será que o Musk mudou, tirou o pé, etc, etc. Essa carta mostra que a cooperação entre o Comitê Judiciário e o Musk está em curso. O comitê e o subcomitê seleto souberam por documentos obtidos por intimação que o TSE e o STF ordenaram a X, o Rumble e outras plataformas de mídia social que suspendessem ou removessem mais de 100 contas desde 2022. Essas demandas de censura foram direcionadas a críticos do governo brasileiro e incluem o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, membros conservadores do Legislativo Federal, jornalistas, como eu, Alan dos Santos, Constantino e outros, membros do Judiciário, como a Ludmilla, e até mesmo um cantor gospel e uma estação de rádio pop. No Brasil, veículos de notícias relataram recentemente, e ele está falando, eles colocam aqui a notícia do Paulo Capelli no Metrópolis, que o FBI, em nome do governo brasileiro, procurou 2 residentes dos Estados Unidos, incluindo um jornalista alvo de algumas ordens de censura em tribunais brasileiros. Tá aqui, não é mais sou eu que estou dizendo, é o Congresso dizendo que eu, residente dos Estados Unidos, sou um jornalista alvo de algumas ordens de censura por tribunais brasileiros. Só para deixar claro, senadores, censura é proibida pela Constituição brasileira. OEA é proibida pelo Pacto de São José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário. É proibida pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não sou eu, não é mais a palavra do Paulo. É a palavra do Comitê Judiciário do Congresso dos Estados Unidos. Rodrigo Pacheco, até quando o senhor vai ficar vendo isso calado? Não precisa gostar de mim, não. Olha que interessante, e isso vai se conectar com o que a gente vai falar aqui até agora. O comitê e o subcomitê seleto já descobriram como o FBI trabalhou com o governo estrangeiro para facilitar a censura da liberdade de expressão dos americanos. Por exemplo, ou seja, não é a primeira vez que o FBI faz isso. Em 2022, o FBI, a pedido de uma agência de inteligência ucraniana, sinalizou para empresas americanas de mídia social as contas autênticas de americanos, incluindo uma conta verificada do Departamento de Estado dos Estados Unidos e contas pertencentes a jornalistas americanos. A recente divulgação do FBI levanta preocupações sobre se o FBI está novamente ajudando a facilitar os esforços de censura de um governo estrangeiro. O FBI facilitando os esforços de censura de um governo estrangeiro, brasileiro. Aí diz a carta, a liberdade de expressão, inclusive a liberdade de expressão em plataformas digitais, é parte fundamental e necessária de sociedades democráticas e justas. Portanto, para entender a natureza e a extensão das interações do FBI com o governo brasileiro em relação aos seus esforços de censura e para auxiliar o comitê em sua supervisão, pedimos a você, Christopher Wray, diretor do FBI, que forneça os seguintes documentos e informações. 1. E aí que a cobra vai fumar. Todos os documentos e comunicações entre
ou entre funcionários do FBI, incluindo, entre outros, o adido legal do FBI no Brasil, com a sede do FBI e o escritório de campo do FBI em Miami, porque é onde eu estou, referindo ou relacionados a ordens, demandas ou mandados do TSE ou do STF brasileiros, relativo à suspensão ou remoção de contas do X, Rumble ou qualquer outras plataformas de mídia social. Todas as ordens secretas do Xandão estão sendo intimadas a serem apresentadas. Mas todos os documentos e comunicação entre o FBI e órgãos do Poder Executivo, incluindo o Departamento de Estado e Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, referindo-se ou relacionando-se a ordens, demandas ou mandados do TSE no Brasil ou do Supremo Tribunal Federal, relativo à suspensão ou remoção de contas no X ou Rumble ou qualquer outra plataforma de mídia social. E 3, todos os documentos e comunicação entre o FBI e o governo do Brasil, referindo-se ou relacionando-se a ordens, demandas ou mandados do Tribunal Superior Eleitoral no Brasil ou do Supremo Tribunal Federal, relativo à suspensão ou remoção de contas na X, Rumble ou qualquer plataforma de mídia social. Por favor, forneça os documentos o mais rápido possível, mas não depois das 17 horas do dia 4 de junho de 2024, ou seja, 15 dias depois. De acordo com as regras da Câmara dos Representantes, o Comitê Judiciário tem jurisdição para conduzir a supervisão de assuntos relativos a liberdades civis para informar sobre possíveis reformas legislativas. Além disso, a resolução número 12 da Casa autorizou o Subcomitê Seleto do Senado sobre a armamentização do governo federal a investigar, abre aspas, questões relacionadas à violação das liberdades civis dos cidadãos dos Estados Unidos. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, entre em contato com a comitê, blá. Entendam, a casa caiu. Entendam o que isso significa. O Comitê Judiciário do Congresso dos Estados Unidos, da Casa dos Representantes, está abrindo a caixa preta da cooperação semi-clandestina entre o Xandão e autoridades de outros países como o FBI. Na verdade, entre todo o STF e TSE e o FBI. Ora, vejam, isso é fundamental, porque a reportagem do David Agape, muito bem feita, mostrou como veio do FBI todo o framework de combate à desinformação usado pelo TSE até antes do Alexandre. E eu denunciei esse caso na minha audiência. Agora, a gente tem finalmente a possibilidade de ter acesso a esses documentos. Lembram? Todas as decisões do Xandão ficaram em segredo durante anos e nenhuma da porra das instituições brasileiras fez nada a esse respeito. O Banana, do nosso presidente do Senado, não fez nada a esse respeito. A gente só conseguiu acesso a essas decisões absurdas graças à intimação feita por este comitê ao ex. E aí o rei ficou nu. O mundo inteiro viu que as decisões eram decisões de uma página sem substância nenhuma, contrariando o código, como é o nome? Da lei da internet do Brasil. Daqui a pouco alguém vai falar aqui. Então, a gente começou. Agora, a gente vai ter a lupa sobre essa cooperação clandestina que leva o FBI a fazer uma ligação de intimidação com o jornalista. Not on my watch, não para cima de Moá. Porque agora Deus sabe. Marco Civil da internet, muito obrigado ao chat. Né? Deus sabe o que vem daí. Porque isso que eu vivi é um exemplo, e vocês vão entender por que isso é importante. Fiquem comigo, aliás, as 22, quase 23 mil pessoas que estão nos acompanhando e que curtiram e se inscreveram no vídeo. Liderança de audiência folgada, Jovem Pan, coitada, com 8.500, CNN Brasil. Vamos ver CNN Brasil aqui. Devia ter deixado aberto, né, para a gente ver. Mas CNN Brasil, 10 mil, ou seja, já passamos a audiência das duas redes somadas, e isso porque ele bloqueou meu ex, senão a gente estava com 40 mil pessoas aqui nos assistindo. Mas isso é um exemplo de repressão transnacional. E isso é algo que o Brasil tem feito em outros lugares. Você entendeu o que é repressão transnacional, Transnational Reception. Esse é um expediente que é utilizado por governos ditatoriais no mundo inteiro. O Alexandre está usando os mesmos instrumentos que o Putin, que o Xi Jinping, que o Ayatollah do Irã utiliza.
Repressão transnacional são as ações tomadas por governos autoritários para intimidar, assediar, vigiar, ou então ameaçar ou prejudicar os cidadãos ou as comunidades de diáspora, como eles chamam aqui, que estão vivendo no exterior. São atividades com o objetivo mesmo de silenciar a dissidência, manter o controle sobre as pessoas que saíram do país, desses regimes, e muitas vezes utilizam países que valorizam. Então você tem essas táticas, tem vigilância, ameaça a membros da família que ficaram no país, você tem os pedidos de deportação, você tem a colocação do nome na lista da Interpol, é a coerção mesmo, para tentar calar. O cara vê o jornalista e fala assim, pô, o que eu posso fazer? Cancelamento de passaporte, repressão transnacional. Colocar em nome da lista da Interpol, repressão transnacional. Botar o FBI para ligar para o cara sem seguir os canais de cooperação formais, repressão transnacional. Nos Estados Unidos, eu digo, isso é comum. Rússia, Irã, China fazem isso. A China chegou a fazer delegacia clandestina que sequestrava o cara e levava o cara de volta para o país dele. O Brasil ainda não tem organização para isso. Então, a forma mais comum desses mecanismos de intimidação são o que eles fizeram comigo. Ou então a Interpol, como eles fizeram com o Alan, e agora estão fazendo com os presos do 8 de janeiro. E é protocolar fazer isso, mas não para presos políticos. E o que a gente está caracterizando aqui, o que a gente está caracterizando nesse documento, é que essa ação é feita por razões políticas. Vocês vejam, por exemplo, no Paraguai, você tem as cooperações feitas nas coxas, com a Interpol e com as autoridades locais. Vocês lembram de como o Bismarck foi preso? O Bismarck do Hipócritas? Ou como a Cris Gremel, minha querida amiga Cris Gremel, futura prefeita de Curitiba, ela denunciou na Gazeta do Povo um outro caso, né, o caso daquela Riene Munhoz. Não sei se vocês lembram, que ela não foi presa, mas teve uma lista, o nome dela colocado na lista de supostos financiadores dos ônibus, que foi justamente o objeto dessa operação de hoje da Polícia Federal. E aí ela fugiu para o Paraguai. Só que 8 meses depois, ela recebeu uma mensagem do governo paraguaio, e parece que foi parecido com o Bismarck, né? Solicitando o comparecimento dela para uma autorização cadastral. E aí chegou no lugar, foi surpreendido por uma emboscada, presa pela Interpol, com policiais armados, vários veículos, etc., segundo o relato da Cris Grêmio. E ela, então, foi entregue à Polícia Federal Brasileira na Ponte da Amizade, sem direito ao advogado, e depois transferida para Brasília, ficou presa 37 dias, e a Interpol negou, disse que não participou de nada. Então, é uma operação clandestina, é muito parecido com o que os chineses fazem. Ela foi sequestrada. Então, você tem esses governos internacionais autoritários usando esse sistema de notificação da Interpol, os Red Notice, para perseguir dissidente político, jornalista. Isso qualquer um, você entenda, qualquer um dos 195 países membros da Interpol, isso virou uma zona. O Red Notice da Interpol virou uma zona. O Donald Trump tem mandado de captura, solicitação de inclusão na difusão vermelha. Qualquer um dos 195 países membros pode fazer. Basta uma autoridade mandar. Eu conheci um cara, quando eu fiquei detido aqui, eu conheci um cara que tinha sido detido pelas autoridades de imigração aqui por causa de um Red Notice colocado contra ele pelo pessoal da Irmandade Muçulmana. Ele era... O cara ficou muito meu amigo. Ele era genro do Nasser, do Egito. E o cara com grana, etc., teve o nome dele colocado na lista da Interpol. Pela Irmandade Muçulmana. Então é esse tipo de coisa que a gente está vendo. Né? A Rússia faz isso. Você tem o caso do Bill Browder, né? O empresário britânico, americano, que a Rússia botou o Bill Browder no Red Notice. A Turquia, desde 2016, colocando as pessoas. A China fez isso com os ativistas uigures, ou uigures, como você preferir. Casos de repressão transnacional. Num sistema que não tem transparência nenhuma. Acusações políticas. Então, o que a gente vai ter agora? Uma ação para que a Interpol pare de aceitar os nomes enviados pelo Supremo Tribunal Federal.
em qualquer um destes inquéritos políticos. E isso é uma ação jurídica que vai ser tomada daqui para frente. E uma dos documentos para substanciar isso vem daqui. Vem disso aqui. Então é importante que vocês entendam, porque não vai parar por aí, que a Interpol, o FBI, etc., isso faz parte de um modus operandi de ditadores para perseguir e calar o opositor político. É para ver se o Paulo Figueiredo cala a boca. Ó, não vou calar. Pelo contrário. Quando vocês vêm para cima de mim, beleza, vocês têm bastante instrumentos, eu tenho alguns. Eu sou só um homem, né? Mas eu tenho alguns. Um deles está aqui. E digo para vocês, tem um projeto de lei tramitando no Congresso dos Estados Unidos específico à repressão transnacional. O Transnational Repression Accountability and Prevention Act, chama TRAP Act, a lei do TRAP, que foi justamente introduzido, tá, apoio bipartidário, para combater o uso indevido de alertas vermelhos e das outras ferramentas do regime autoritário para perseguir dissidente político no exterior. E para não parecer que o Paulo tá de caosinho, não sei o quê, de novo, não faço bravata. Não faço bravata. Entrem vocês no site do Congresso dos Estados Unidos, vou abrir aqui para vocês, entrem aqui, congress.gov, só entrar, tá aqui, ó. Lei de Política e Repressão Transnacional, tá aqui, ó. Vou ler para vocês. Foi apresentado em 16/3, está em fase final de tramitação com apoio bipartidário. Esse projeto procura reduzir a repressão transnacional, abre parênteses, as ações de governos estrangeiros para intimidar, silenciar ou prejudicar membros da diáspora e comunidades exiladas para impedi-los de exercer os seus direitos humanos. Ó. Esse projeto de lei exige que o presidente imponha sanções de bloqueio de propriedade e de vistos de certas pessoas estrangeiras, indivíduos e entidades, que se envolvam diretamente na repressão transnacional. Vocês acham que eu estou pedindo as ordens? Eu não. O Congresso está pedindo as ordens do Alexandre e cooperação com o FBI. Por quê? Eu quero prova documental da repressão transnacional. Esse projeto exige que o Departamento de Estado desenvolva uma estratégia para promover iniciativas que aumentem a consciência sobre repressão transnacional, abordar a repressão transnacional, nomeadamente aumentando os custos da perpetração de atividades repressivas e protegendo indivíduos e grupos visados. 3. Realizar ações de sensibilização para aqueles que são alvo de governos estrangeiros. Além disso, o Departamento de Estado e o Departamento de Justiça devem fornecer formação a determinados indivíduos, por exemplo, funcionários federais relevantes e parceiros responsáveis pela aplicação da lei, como o FBI, sobre aspectos específicos da repressão transnacional. O projeto de lei também orienta a comunidade de inteligência a dar prioridade à identificação daqueles que perpetram repressão transnacional contra a comunidade nos Estados Unidos. Meu amigo, vamos ter provas substanciais e documentais da repressão transnacional do Alexandre. E o que isso diz? O presidente será exigido ao presidente que imponha bloqueio de propriedade e de vistos das pessoas que fizerem essa repressão transnacional. Está aqui. Senado, Comitê de Relações Exteriores, e está também na casa. Está seguindo em duplo e tem apoio bipartidário. E adivinhem quem é o autor e o relator deste projeto na Casa dos Representantes? Amigo do Alexandre, Chris Smith. A ideia é que o projeto seja aprovado ainda esse ano. Ou seja, uma vez aprovado, a gente vai usar essa lei e os documentos obtidos para evidenciar a repressão transnacional de agentes públicos do governo brasileiro aqui. Claro que com o Trump, que está liderando com folga todas as pesquisas, vai ser tudo muito mais fácil. Ele pode invocar a lei Magnitsky, tem um monte de coisa que dá para fazer. Mas a gente vai ter base documental para fazer os pedidos contra o Alexandre ainda no governo Biden. Ah, Alexandre, vai ficar sem vir nos Estados Unidos. Melhor tirar o pé. Será que você tem bens aqui? Eu não sei. Tem boatos que você tem casa de Celebration, não sei aonde. Eu não sei se é verdade.
Você tem que explicar lá para o governo, vai explicar para o governo dos Estados Unidos quando você começar a ser investigado, e é chato, ser só investigado já é chato, né? Por repressão transnacional. Eu sei, por exemplo, que o Barroso, eu sei do apartamento em Key Biscayne, eu não sei se é dele, né? Mas está sempre lá, vários vizinhos, amigos meus, etc. Tem nada de errado, se for declarado, está tudo certo. Mas vai ser bloqueado também? Vai ser investigado por repressão transnacional? Vai ficar impedido de vir para os Estados Unidos? Que é o que me leva à minha próxima pergunta. Né? Até quando esses caras vão continuar dobrando a aposta? Porque esses cordões aí que vocês fizeram com as pessoas erradas. Eu não sou parte de acordão nenhum, eu não tenho nada com Tarcísio, não tenho nada com Valdemar, com Kassab, não tenho nada nem com Bolsonaro. Não tenho nada com ninguém. Eu estou agindo por mim. E na próxima semana vem mais novidades. A temperatura vai aumentar. Até quando vocês vão? O meu acordo é simples. Eu proponho um acordo aqui, no ar. Vocês estão vendo Paulo Figueiredo ao vivo propondo um acordo. Restaurem a liberdade de expressão, anistiem os presos políticos, encerrem os inquéritos ilegais e responsabilizem os agentes que violaram a lei. Em especial, não dá para responsabilizar todo mundo, responsabilizem o Alexandre. Façam a lei valer de novo. Não é golpe, não tem nada disso, seguindo as instituições. Só isso, esse é o meu acordo. E daí não vai ter porquê eu continuar me matando aqui, gastando uma fortuna, uma nota preta, para fazer o que eu estou fazendo. E não adianta só devolver minhas redes, não. Meu acordo não é esse. Desbloquear meu dinheiro no Brasil, enfim, minhas redes, meu dinheiro, onde que vocês quiserem. Cada um enfia onde gostar. Eu sou um cara tolerante aos vários gostos pessoais. Esse negócio não é sobre mim. Se fosse sobre mim, eu tinha aceitado me calar quando apareceram os interlocutores, os advogados. Não, vamos falar com o Alexandre. Se você parar de falar do STF, das coisas do Brasil, ele vai devolver a sua rede. Enfim, onde quiser, pô. Eu vou usar o limite das minhas forças para continuar fazendo o que eu estou fazendo. Não preciso de apoio de ninguém. Preciso do apoio dos meus apoiadores. E eu sei que vocês vão contra-atacar, eu sei que vocês vêm para cima de mim, vão mandar FBI, vão mandar não sei o quê, faz parte. Enquanto eu tiver munição, eu vou continuar trocando tiro metafórico, só para vocês saberem. E eu tenho, uma das coisas que me dá força é o respaldo de vocês. Né? Tanto o respaldo para tudo que eu tenho feito nesse campo, quanto o respaldo para a minha atividade jornalística. Não é normal, não é à toa que um programa bota 22 mil pessoas, quase mais do que o dobro da audiência da CNN no Brasil na internet.